Existe, no coração do Brasil do século XIX, uma casa que o tempo não conseguiu apagar da memória. Suas paredes de taipa e pedra, caiadas de branco sob o sol escaldante do interior paulista, escondem segredos que nenhum livro de história teve coragem de contar por inteiro. Um solar imponente, silencioso por fora, violento por dentro. Uma casa que devorou sonhos, corpos e vidas durante décadas. Mas foi dentro dessas mesmas paredes que uma mulher nascida em cativeiro encontrou, nas sombras da opressão, o caminho para uma liberdade que ninguém jamais imaginou ser possível. Ela se chamava Perpétua, nasceu escrava, morreu proprietária. E a história de como isso aconteceu é tão surpreendente, tão cheia de traições, paixões proibidas, crueldade e coragem, que muita gente ainda hoje prefere dizer que é lenda. Mas não é. A Fazenda Solar dos Almeida Prado ficava no interior da província de São Paulo, nos arredores do que hoje conhecemos como a cidade de Itu, uma região que no século XIX era sinônimo de riqueza, cana-de-açúcar e poder absoluto. Itu era uma cidade próspera, de ruas largas de terra batida, igrejas de frontaria barroca e sobrados onde o dinheiro do café e da cana se transformava em festas, política e prestígio social. E no meio dessa paisagem de opulência e contradição, o solar dos Almeida Prado se erguia como uma sentinela. A fachada era longa, generosa, pintada de branco com cal feita na própria fazenda. Os beirais largos de telha capa e canal projetavam sombra sobre uma varanda corrida sustentada por pilares de madeira lavrada. As janelas, em arco de verga, tinham venezianas de peroba escura que filtravam a luz do entardecer em listras douradas sobre o piso de pedra portuguesa. E a porta principal, a porta de jacarandá maciço, talhada por mãos escravizadas com entalhes de folhas e arabescos, era tão pesada, tão definitiva, que precisava de 2 homens para ser aberta. Era bonita por fora, era um inferno por dentro. O proprietário do solar, o coronel Augusto Cândido de Almeida Prado, era homem de prestígio na região. Frequentava a Câmara Municipal de Itu, tinha relações cordiais com o vigário local, usava fraque nos domingos de missa e aparecia nas páginas sociais da Gazeta Provincial com o semblante composto de quem está acostumado a ser fotografado pela história. Bigodes bem aparados, postura ereta, palavras medidas. Mas por trás do verniz impecável da respeitabilidade, o coronel era temido por seus escravizados com uma intensidade que beirava o terror absoluto. O solar tinha, nos fundos do terreiro, separado da casa principal por um corredor de barro pisado, um cômodo que os escravizados chamavam em voz baixíssima de a casinha. Não tinha janela, não tinha luz. As paredes eram de pedra bruta, úmida nos meses de chuva e abrasadora no verão. Argolas de ferro grosso estavam presas à alvenaria em alturas diferentes, para punições diferentes, conforme a gravidade da falta cometida. Era lá que corpos eram marcados a ferro em brasa, o cheiro de carne queimada misturado ao bafo de mofo das paredes. Era lá que costas eram abertas pelo tronco, um instrumento de madeira pesada que prendia pulsos e tornozelos enquanto o chicote descia em golpes contados, cada um mais lento que o anterior, para que a dor tivesse tempo de se instalar completamente antes do próximo. Era lá que pés descalços pisavam em cacos de telha espalhados propositalmente no chão de terra, como castigo para quem tentava fugir. E voltava. Porque os que fugiam e não voltavam nunca mais eram vistos. O destino desses ninguém ousava perguntar. As cicatrizes acumuladas ao longo dos anos eram tantas, tão variadas na forma e na profundidade, que os mais velhos da senzala diziam em segredo que a própria parede da casinha havia aprendido a sangrar. Que nos dias de chuva forte, quando a umidade suava pelas pedras, parecia sangue o que escorria pelo rodapé. Foi nesse ambiente que Perpétua cresceu.
filha de uma escravizada chamada Benedita, mulher de ossos largos, olhos escuros e silêncio profundo como poço seco. Perpétua perdeu a mãe antes de completar 10 anos. Benedita morreu de febre durante a seca de um verão sem misericórdia, sem médico, sem velório, sem lápide. Foi enterrada no fundo da propriedade, numa cova rasa aberta por outros escravizados que não tinham lágrimas sobrando porque as suas já haviam sido gastas em enterros anteriores. Perpétua ficou sozinha no mundo com 9 anos de idade, um vestido de algodão cru e uma herança invisível que a mãe lhe havia deixado sem palavras, a capacidade de observar tudo sem ser notada. Como escrava doméstica, ela trabalhava na cozinha do solar desde antes do sol nascer. Alimentava o fogão a lenha com gravetos molhados que custavam a pegar fogo. Descascava mandioca, ralava milho, carregava água do córrego que cortava a propriedade numa lata de ferro equilibrada sobre a cabeça com uma precisão aprendida antes mesmo de aprender a falar direito. Lavava a roupa da família nas pedras do riacho, os joelhos mergulhados na água fria, os dedos rachando no inverno seco. Servia à mesa da família com os olhos baixos, os pés descalços no piso frio de pedra, o rosto neutro como máscara. Ela sabia que qualquer expressão errada poderia ser interpretada como insolência. E insolência tinha um preço que ela conhecia de cor. Mas enquanto os olhos de Perpétua estavam baixos, sua mente estava em movimento constante. Ela observava a forma como o coronel assinava documentos, o gesto amplo da mão direita, a tinta que demorava a secar no papel grosso. Observava onde eram guardadas as escrituras da fazenda, num cofre embutido atrás do quadro de Nossa Senhora da Conceição no escritório. Sabia quem visitava o solar, o que discutiam em voz baixa na varanda depois do jantar, quais eram as fraquezas do coronel, o orgulho ferido, o medo do ridículo, a vaidade de homem acostumado a nunca ser contrariado. Perpétua não sabia ler, mas sabia ouvir como ninguém naquela casa. E foi essa capacidade silenciosa, cultivada em anos de invisibilidade forçada, que um dia se tornaria sua única arma. Você tem algum parente ou conhecido que viveu nessa época tão marcante da história do Brasil? Se tem, conta pra gente aqui nos comentários. E se você ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. Cada história que contamos aqui é uma forma de manter viva a memória do nosso povo e ajudar essa comunidade a se reconhecer nos dias de hoje. Tudo mudou no inverno de 1857. Em junho daquele ano, quando a névoa da madrugada ainda cobria os pastos da fazenda como um lençol cinza e as laranjeiras do pomar estavam carregadas de frutas ainda verdes, chegou ao solar dos Almeida Prado um homem que ninguém esperava. Seu nome era Ernesto Vieira de Carvalho, médico, 32 anos, recém-chegado de Lisboa, onde havia concluído seus estudos com distinção na escola médico-cirúrgica. Primo distante da esposa do coronel, Dona Carlota, ele vinha passar uma temporada no interior a conselho dos próprios colegas de profissão, que identificaram nele os primeiros sinais de uma tuberculose ainda leve, mas suficiente para recomendar ares mais secos, alimentação farta e descanso longe da umidade do litoral. Ernesto chegou numa charrete alugada em Itu, com 2 malas de couro, um baú de livros e um estetoscópio dentro de uma caixa de madeira que ele não deixava nem na bagagem. Era magro, de ombros estreitos e olhos claros que pareciam analisar tudo que viam com uma atenção ligeiramente desconfortável para quem estava do outro lado. Era diferente de tudo que Perpétua havia visto até então naquele solar. O coronel recebeu o primo da esposa com a cordialidade calculada de quem não tinha escolha, mas fazia questão de parecer generoso. Mandou preparar o quarto de hóspedes no ala leste da casa, o melhor cômodo, depois do quarto do casal, com janela para o pomar, cama de dossel e um lavatório de porcelana importada.
Perpétua foi encarregada de levar água quente todas as manhãs e de manter o quarto em ordem. Foi assim que ela começou a observar Ernesto. E foi assim que Ernesto começou a notar Perpétua. Não da forma que os olhos maliciosos de Dona Carlota temiam. Não com o olhar de posse que os homens da fazenda costumavam lançar sobre as escravizadas, como se fossem parte do inventário. Era uma atenção diferente. A atenção de alguém que havia estudado em Lisboa, frequentado círculos onde a abolição da escravidão já era debatida como questão de urgência moral, e que chegava àquela fazenda carregando, junto com as malas de couro, uma consciência que o ambiente da província tentaria, nos meses seguintes, sufocar sem sucesso. Ernesto era abolicionista, não de forma declarada. Isso seria suicídio social no interior paulista de 1857. Mas em seus gestos havia uma humanidade que contrastava brutalmente com o cotidiano do solar. O momento decisivo aconteceu numa tarde de julho. O coronel pediu que Ernesto examinasse os escravizados da senzala, não por preocupação com a saúde deles, mas porque uma epidemia de gripe havia reduzido a força de trabalho no canavial, e o fazendeiro queria saber quem estava em condições de voltar ao eito antes do fim da semana. Ernesto fez os exames em silêncio, com o estetoscópio, com a mão espalmada sobre testa e abdômen, com perguntas curtas que os escravizados respondiam com olhos baixos e vozes quase inaudíveis. E quando chegou a vez de um homem chamado Jacinto, 30 e poucos anos, ombros largos, costas voltadas para o médico enquanto tirava a camisa, Ernesto ficou imóvel por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. As costas de Jacinto eram um mapa de cicatrizes, grossas, brancas no centro e arroxeadas nas bordas. Algumas antigas e lisas como couro curtido, outras mais recentes, ainda com a textura de carne que não havia terminado de se fechar. A geometria daquelas marcas contava uma história que não precisava de palavras. Ernesto não disse nada ao coronel, mas naquela noite deixou uma vela acesa na janela do quarto de hóspedes até o amanhecer. Perpétua, que dormia num colchão de palha no corredor dos fundos da casa principal e acordava antes de todos, foi quem notou a luz ainda acesa quando levantou na madrugada para começar o fogo da cozinha. Ela parou no corredor por um momento, olhando para o fio de luz amarela embaixo da porta do hóspede. E algo naquela luz, alguma coisa que ela não teria conseguido nomear, mas que reconheceu com uma parte de si que não precisava de palavras, fez com que ela se lembrasse da vela que sua mãe Benedita acendia nos dias de Natal, no fundo da senzala, com o toco que escondia dentro do catre. Dias depois, ao servir o café da manhã ao médico na varanda coberta, enquanto a névoa da manhã ainda dissolvia lentamente sobre os pastos e os periquitos gritavam nas mangueiras, Perpétua colocou a xícara sobre a mesa, endireitou o corpo e, sem levantar os olhos do chão, perguntou numa voz tão baixa que mal ultrapassou o espaço entre os dois. "O senhor vai embora logo?" Ernesto olhou para ela por um tempo que foi comprido demais para ser indiferença. Comprido demais para ser a reação de alguém que havia ouvido apenas uma pergunta sobre partidas e passagens. E respondeu: "Ainda não sei." O que se desenvolveu entre os dois nos meses seguintes não foi um romance de novela. Foi algo mais complexo, mais real e infinitamente mais perigoso do que qualquer sentimento que pudesse ser nomeado em voz alta dentro daquela casa. Era uma aliança, uma cumplicidade construída em gestos mínimos, palavras escolhidas com cirurgia, silêncios que diziam mais do que frases completas. Ernesto começou a ensinar Perpétua a ler e escrever às escondidas. Usavam páginas avulsas de um almanaque velho que ele havia trazido de Lisboa, um almanaque de farmácia, com tabelas de dosagens e ilustrações de plantas medicinais, porque páginas de almanaque não pareciam suspeitas caso fossem encontradas.
As lições aconteciam de madrugada, com uma única vela na copa da cozinha, enquanto o solar dormia. Ernesto ensinava as letras apontando para as palavras impressas. Perpétua repetia em voz de sopro, o dedo traçando os contornos das letras no ar primeiro, depois em papel de embrulho reutilizado com uma pena velha e tinta de borra de café. Ela aprendia com uma velocidade que impressionava e, ao mesmo tempo, perturbava Ernesto, não pela capacidade em si, mas pelo que ela revelava sobre o quanto havia sido desperdiçado em anos de cativeiro. Em troca, Perpétua começou a compartilhar com ele tudo o que havia acumulado em anos de observação silenciosa. A situação financeira real do coronel, que escondia dívidas crescentes com comerciantes de Itu e com um credor em São Paulo, cujo nome ela havia ouvido repetido em discussões abafadas no escritório. Os documentos que o fazendeiro guardava no segundo gaveto da escrivaninha de mogno, amarrados com fita vermelha. O nome do escrivão do cartório, que o coronel visitava regularmente e saía de lá sempre com o semblante fechado. A teia que Perpétua havia tecido em silêncio durante anos era mais densa e mais valiosa do que qualquer arquivo. Mas o solar dos Almeida Prado tinha olhos em cada canto, e havia uma mulher na casa que não dormia tão profundamente quanto fingia. Dona Carlota de Almeida Prado era uma mulher de 43 anos que carregava dentro de si uma amargura tão antiga que já havia calcificado. Transformada em dureza de coluna, em frieza de olhar, numa forma de andar pela casa que lembrava quem inspeciona um território que lhe pertence, mas não lhe agrada. Ela havia chegado ao solar como noiva aos 18 anos, vinda de uma família de Campinas que precisava da aliança com os Almeida Prado mais do que dos sentimentos da filha, e passou os 25 anos seguintes aprendendo a sobreviver dentro daquelas paredes com a mesma estratégia que Perpétua, observando, calando, arquivando. A diferença era que Dona Carlota tinha um sobrenome e sabia usá-lo. Numa tarde de setembro, quando o calor do começo da primavera já tornava o ar da fazenda denso e pesado, Dona Carlota mandou chamar Perpétua, não pelo corredor dos fundos, pela sala. Perpétua subiu as escadas de pedra com os pés descalços, fazendo o mínimo de barulho possível. Bateu de nós na porta do quarto da senhora e entrou quando mandaram entrar. Dona Carlota estava sentada na cadeira de balanço, perto da janela fechada. Tinha um leque fechado na mão e não estava se abanando. A luz entrava pelas venezianas em listras finas sobre o assoalho de madeira. Ela esperou que Perpétua chegasse ao centro do quarto. Então disse com uma voz baixa e absolutamente controlada, sem raiva e sem calor, o que era pior do que raiva. Eu sei o que está acontecendo. E você sabe o que acontece com escravas que se esquecem do seu lugar. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. Mas dentro desses 3 segundos, anos de observação, de dor contida, de letras aprendidas de madrugada à luz de vela, de nomes e números e datas arquivados numa memória que ninguém havia subestimado mais do que merecia, tudo isso passou pela cabeça de Perpétua como uma corrente, e ela não abaixou os olhos. Você está acompanhando essa história até aqui e queremos saber o que você está pensando. O que você acha que Perpétua fez diante de Dona Carlota naquele momento? O que você teria feito no lugar dela? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Essa conversa é importante. E se você conhece alguém que descende de famílias que viveram nessa época, convida para se inscrever no canal. Essa memória precisa ser preservada e compartilhada. Perpétua não respondeu à ameaça de Dona Carlota com medo. Respondeu com uma carta. Naquela mesma noite, depois que o solar apagou suas luzes e a última voz da casa se dissolveu no silêncio da madrugada, Perpétua sentou na copa da cozinha, acendeu a vela e, com a pena que Ernesto lhe havia dado e a tinta de borra de café que já havia aprendido a preparar, escreveu:
A caligrafia ainda tremia nas letras maiores. A mão de quem aprendeu a escrever faz poucos meses guarda a insegurança do esforço, mas as palavras eram precisas como uma faca bem afiada. Na carta, ela descrevia os nomes dos credores do coronel, os valores que ele devia, as datas em que os compromissos haviam vencido sem pagamento. Descrevia o nome do escrivão e a natureza irregular das visitas. Detalhava documentos que ela havia lido por cima do ombro do fazendeiro enquanto servia o café, aproveitando a invisibilidade que a condição de escravizada lhe impunha como castigo, mas que ela havia convertido em escudo. E no final da carta, com uma clareza que não admitia dúvida nem negociação, havia uma única frase: "A senhora pode me destruir, mas essas informações chegam ao cartório amanhã, se eu não aparecer." Dona Carlota leu a carta uma vez, depois leu de novo, depois uma terceira vez, mais devagar, com o leque parado na mão, e não disse nada ao marido. O que se seguiu foram meses de uma negociação absolutamente silenciosa, conduzida quase inteiramente através de bilhetes trocados, às escondidas entre as duas mulheres, a senhora e a escrava, dentro da mesma casa, nos mesmos corredores, sob o mesmo teto que havia testemunhado tanta crueldade. Ernesto serviu como intermediário quando necessário, redigindo alguns dos bilhetes com a letra miúda e inclinada de médico acostumado a prescrever em espaços pequenos, arriscando naquele ato a sua reputação, sua saúde e sua permanência segura no país que o havia acolhido. Dona Carlota tinha seus próprios motivos para negociar, motivos que nada tinham a ver com generosidade ou consciência, tinham a ver com sobrevivência. As dívidas do coronel, que ela havia fingido não conhecer por anos, eram grandes o suficiente para varrer a família da posição social que ela havia pagado com sua juventude inteira para manter. Se essas informações chegassem a lugares errados, a queda seria de todos, e ela sabia, com a precisão de quem passou décadas calculando poder em ambiente hostil, que era melhor negociar com uma escrava do que ser destruída por um marido. Em março de 1859, num entardecer em que o sol se punha sobre os canaviais, com aquela cor de laranja intenso que só o interior paulista produz, o coronel Augusto Cândido de Almeida Prado, sem entender exatamente por que sua esposa havia insistido tanto no assunto, sem compreender as forças que haviam sido movimentadas à sua revelia dentro da própria casa, assinou a carta de alforria de Perpétua. Ela recebeu o documento com as duas mãos, leu cada palavra em voz baixa, dobrou com cuidado e guardou dentro do vestido perto do peito, e não disse nada. Mas a história não termina aí. Ernesto partiu para São Paulo no início de 1860, levando consigo a tuberculose que havia piorado levemente com a umidade do inverno e a carga daqueles meses de tensão. Antes de ir, trocou com Perpétua a última conversa que tiveram. Não temos como saber o que foi dito entre os dois naquele momento, porque nenhum papel sobreviveu para contá-lo. Mas os que estavam na fazenda naquela época, nos relatos que chegaram décadas depois, através dos descendentes dos trabalhadores livres da propriedade, dizem que foi uma conversa longa, de pé, no corredor dos fundos, e que Perpétua não chorou. O que aconteceu nos 2 anos seguintes foi o capítulo final. O coronel, afundando progressivamente em dívidas que ele havia subestimado e que seus credores deixaram de subestimar, viu-se forçado a vender parte das terras da fazenda. Precisava de dinheiro rápido, de um comprador que pudesse fechar negócio sem exigir condições complicadas, sem demandar prazo, sem questionar a urgência da venda. E apareceu um comprador assim. O comprador foi registrado em cartório no ano de 1861.
O nome na escritura, assinado com letra ainda levemente inclinada, mas firme, a letra de alguém que havia aprendido a escrever à luz de vela, numa copa de fazenda, com tinta de borra de café e páginas de almanaque, era o de uma mulher, perpétua, liberta. A casa de taipa e pedra, com sua fachada caiada de branco, seus beirais largos de telha antiga, suas venezianas de peroba escura e sua porta de jacarandá maciço talhada por mãos escravizadas, a casa que havia sido palco de tanto sofrimento, que havia devorado corpos e sonhos durante décadas, passou a ter uma nova dona. E dizem os mais velhos da região, nos relatos que chegaram até nós por caminhos tortuosos de memória oral, que a partir daquele dia as paredes do solar pararam de sangrar. Que nos dias de chuva, quando a umidade suava pela pedra bruta da casinha nos fundos do terreiro, o que escorria pelo rodapé não parecia mais sangue, parecia água, água limpa. Esta foi a história de Perpétua, uma mulher que o Brasil oficial preferiu esquecer, mas que deixou sua marca gravada na madeira, na pedra e na memória de um povo que não pode deixar de se lembrar de onde veio. Uma mulher que aprendeu a ler de madrugada, escreveu sua liberdade com tinta de borra de café e assinou com a própria mão a escritura de uma fazenda que antes a possuía. Queremos saber o que essa história despertou em você. O que você sentiu ao acompanhar a trajetória de Perpétua? Deixa nos comentários. Sua palavra aqui importa de verdade e faz parte de uma conversa que essa história merece ter. Se você ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. Aqui, cada vídeo é uma janela aberta para o Brasil que não está nos livros didáticos. Histórias que precisam ser contadas, ouvidas e preservadas. Sua presença aqui faz toda a diferença para que elas continuem chegando a mais pessoas. Uma última coisa, e isso é importante. Esta é uma história de ficção inspirada em fatos, contextos históricos reais e na realidade documentada da escravidão no Brasil do século XIX. Os nomes, os eventos específicos e os diálogos são ficcionais, criados para honrar e dar voz a uma memória coletiva que pertence a todos nós. Agora, logo aqui na tela, tem um vídeo que eu tenho certeza que você vai querer assistir em seguida. Não sai daí.